Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade na nossa atividade que se encontra no livro sobre o descobrimento do Brasil. Bom, durante o século XV e o século XVI, o mundo vivia um contexto das grandes navegações e descobrimentos marítimos. Portugal e Espanha, que eram as nações mais poderosas, lançaram-se ao mar em busca de novos territórios e os metais preciosos que porventura fossem encontrados neles. Esses países também usavam várias rotas marítimas para chegar até a Índia, que era o maior centro de comercialização e responsável pelo fornecimento de uma série de resumos. Entre eles, nós temos aqui as especiarias, que era muito cobiçado pelos portugueses, porque na época servia como conservação dos alimentos, pois na época não existia geladeira. Também existia outras especiarias como outros produtos como seda, porcelanas, tapetes, ouros, pratas, e pedras preciosas, que eram vendidos na Europa a preço super valorizado. No contexto da expedição, estima-se que a esquadra que chegou nas terras brasileiras era composta por aproximadamente 1.400 homens, todos eles muito experientes. Depois da viagem exitosa de Vasco da Gama, no ano de 1498, o objetivo dessa expedição era voltar ao território para fazer novos acordos comerciais. Porém, antes disso, deveria averiguar as terras a oeste. Sob o comando de Pedro Álvares Cabral, eles partiram do Rio Tejo em Lisboa, com destino às Índias, no dia 9 de março de 1500. Se vocês observarem a linha azul, era o contorno que eles deveriam fazer em volta da África até que chegasse à Índia. Mas, na verdade, no meio do caminho, eles fizeram outro percurso, que é a linha vermelha, A linha vermelha, eles saíram de Lisboa e chegaram a Brasil. E depois eles contornaram ao seu destino, que era a Índia. Quando Pedro Álvares Cabral e sua esquadra saíram de Lisboa a seu destino, depois de muito tempo de viagem, eles avistaram uma terra. O primeiro ponto de terra avistado pelos portugueses foi batizado por Monte Pascoal. Ele faz parte do litoral do território que hoje compõe um estado que hoje é a Bahia, estado localizado próximo ao município de Itamaraju. No dia 22 de abril, no ano de 1500, uma pequena parte da expedição desembarcou no local onde hoje é a cidade de Porto Seguro. Mas foi somente 2 dias depois que aconteceu o primeiro contato entre os portugueses e os nativos. Os primeiros contatos causou profundo estranhamento entre as duas partes. Enquanto os índios desconheciam as comidas portuguesas e os animais que eles traziam, como as galinhas, os portugueses acharam incomum os índios andarem nu e não possuírem nenhum tipo de imagem, já que os portugueses eles eram católicos. Por isso, chegaram à conclusão que eles não tinham religião. Ao verem itens feitos de ouro e prata, apontaram para o território. Algumas prospecções foram enviadas em busca dos metais preciosos, que acabaram não sendo encontrados a princípio. Mas no dia 26 de abril, o Frei Henrique Coimbra celebrou a primeira missa e depois dela, Cabral partiu rumo à Índia, que era a cidade onde ele destinava chegar. Por acreditarem que o território era apenas uma ilha, ele recebeu o nome de Ilha de Veracruz. Ao perceberem que se tratava de um continente, passou a ser chamado de Terra de Santa Cruz. Somente no ano de 1511, em virtude de grande quantidade de pau-brasil, é que a terra recém-descoberta recebeu o nome Brasil. A princípio, nenhuma expedição colonizadora foi enviada por Portugal
e durante algum tempo o pau-brasil era negociado com os índios e enviados aos lusitanos, né? Foi somente depois de 1530, quando o Brasil passou a ser cobiçado por outras nações europeias, é que a colonização de fato começou. Bom, o que é Tratado de Tordesilhas? Tratado de Tordesilhas nada é mais do que um acordo realizado entre o Reino de Portugal e o Reino da Espanha, com o objetivo de dividir as terras que aqui encontraram no Brasil. Esse acordo, ele foi assinado no dia 7 de julho do ano de 1494. O tratado pegava como linha de demarcação o meridiano de 370 léguas a oeste, a ilha de Santo Antão, no arquipélago de Campo Verde. Vamos dar uma observada no mapa? O lado que está roxo pertenceu a Portugal. O lado que está amarelo pertencia à Espanha. Algum tempo após a assinatura do tratado, alguns países se mostraram insatisfeitos com tal atitude. Muitas nações europeias iniciavam seu processo de expansão marítima e não concordavam com o fato dessa divisão ter acontecido apenas entre as coroas espanhola e portuguesa. Agora, as coisas aconteciam da seguinte forma: o fato dessas nações não estarem no tratado significava para eles que estariam livres para tomar posse de qualquer faixa da terra que fosse descoberta e que estivesse ela do lado de portugueses, né, ou Espanha do tratado. Os franceses, por sua vez, começaram a organizar uma expedição marítima em direção ao Brasil, deixando bem claro que não concordava em hipótese alguma com os termos do tratado e que não aceitava legitimidade, né, do mesmo. Bom, essas atitudes dessas nações obrigou Portugal a intensificar os mecanismos de controle de seu território. Agora mais do que nunca, né? Eles eram necessário que houvesse uma colonização para mostrar que aquelas terras tinham um dono. Foi daí que, a partir do ano de 1530, o Martim Afonso foi enviado por Portugal para as terras brasileiras, como a finalidade de criar o primeiro centro de exploração colonial. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. E agora nós vamos realizar as atividades do livro.